E aí, pessoal, tudo bem? Tô começando a minha live aqui no meu Instagram, @dudagarbi. E se você está pegando essa live no meu YouTube, que provavelmente você esteja também, segue aí, se inscreve, né, no YouTube, se inscreva aí no meu YouTube, Duda Garbi no meu YouTube também. Então a gente está começando mais uma live e eu quero explicar para todo mundo que está chegando agora, que de repente é a primeira vez que está pegando as lives. São lives que já estão rolando, lives entrevistas que já estão rolando desde o início da pandemia. Essas lives eu tenho transformado em lives entrevistas, em conteúdos para YouTube, lá no meu canal, Duda Garbi, e também no Spotify, num podcast chamado Resenha do Duda Garbi. Tá tudo lá, são inúmeras entrevistas muito boas, pessoas que têm muito conteúdo, coisas a falar. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, um cara que eu realmente estou muito ansioso para entrevistá-lo. E a gente vai ter o prazer hoje de conversar com um ex-técnico do Grêmio, técnico, olha, histórico, dá para dizer assim, porque participou da Batalha dos Aflitos, né? E também sobre outros episódios, a final da Libertadores, por exemplo, de 2007, também o Gauchão de 2006, por exemplo, em que o Grêmio vence também, ou seja, muitos assuntos hoje com o Mano. Afinal, ele também, depois do Grêmio, chegou a treinar a seleção brasileira, portanto é um cara muito, muito importante no contexto do futebol brasileiro, e a gente vai fazer. Por que eu fiz este preâmbulo? Para as pessoas poderem entrar e o Mano também poder entrar. Já temos um bom número de pessoas. Quero deixar todo mundo à vontade. Se comportarem, eu mantenho os comentários. Se começarem a falar as barbaridades e eu perder minha atenção, eu vou ter que tirar. Embora eu gostaria que eu pudesse deixar. Então, enquanto eu não coloco o Mano, por favor, o Mano Menezes vai conversar com a gente. Faça o seguinte, compartilhe esta live. Tá vendo esse aviãozinho aí embaixo? Joga pros teus amigos e diz, o Duda vai começar a conversar com o Mano Menezes. O Duda vai começar com o Mano Menezes. E depois sai daqui e vai pro meu YouTube e te inscreve no meu canal no YouTube, que lá eu tô gerando muitos conteúdos e vocês vão poder aproveitar muita coisa. Não só essas lives, como também conteúdos inéditos que eu vou produzir. Beleza? Então tá bom. Dito tudo isto, vamos lá agora conversar. Deixa eu ver se o Mano já tá aqui. Porque, cara, eu tenho expectativa de uma grande entrevista. Tá aqui, o Mano já tá olhando a gente. Assim que ele aceitar, a gente começa. Vamos lá. Já mandei a solicitação. Assim que ele der o ok, ele entra aqui. Tá conectando. Mano Menezes, como é que vai? Tudo bem? Beleza, tudo bem, Duda? Prazer estar falando contigo aí, todos os gaúchos. Muito bom, prazer é todo meu, estou muito contente, muito obrigado a Camila, que fez este meio campo, que é um meio campo melhor que Nunes, deixa eu ver, Sandro Goiano e Marcelo Costa. É um meio campo que a Camila fez entre eu e você. Tudo bem, brincadeiras à parte, onde é que tu te encontra, mano? São Paulo, eu moro em São Paulo, Duda. Então de vez em quando vou ao Rio Grande pelas relações, né? Recentemente estive aí, fiquei 2 semanas e meia, mais ou menos. Fui na fazenda, fui na minha mãe, na minha sogra, os parentes, cunhados. Fui na Camila, no Lucas, né? E aí a gente... Neto, saudades do Neto, matar claro, saudade. mesmo com todo esse cuidado que a gente tem que ter nesse momento, cuidamos um pouquinho aí. Ficamos os primeiros 7 dias meio isolados para ver se não acontecia nada e depois conseguimos conviver um pouco com eles aí. Maravilha, que coisa boa. Mano, primeiro, então, muito obrigado, né, por aceitar esse convite. É uma live que a gente, obviamente, vai falar muito da tua passagem pelo Grêmio, que eu tenho feito lives com pessoas que passaram e deixaram alguma coisa, o Romildo, Douglas, Edilson, Kahneman, nossa, tanta gente legal que já passou. Hoje é a tua vez e eu queria começar, já que a gente vai falar do Grêmio, eu queria voltar um pouquinho, porque tem um episódio, cara, e quero que tu fique à vontade para falar, que eu estava no Estádio Olímpico torcendo para ti, o nosso 15 de Campo Bom. Eu poderia conversar ainda com o Guarani de Venâncio, porque se eu começar lá atrás, nós vamos embora aqui 10 da noite, não é a intenção. Mas eu vou começar um pouquinho antes, com aquele 15 de Campo Bom, que ajudou
poxa, a dupla Grenal depois com reforços, o Inter então, com alguns jogadores que foram bem longe, mas aquele 15, eu tava lá em 2004, por que nós não ganhamos do Santo André, cara? O que aconteceu, cara? Bom, o primeiro time do Santo André era muito bom. Foi campeão, inclusive, tão né? bom que depois venceu o Flamengo na final, né? Nada mais, nada menos do que o Flamengo. A gente teve uma grande chance, né? Nós estávamos vencendo em São Paulo, no Pacaembu, no primeiro jogo, por 4-1 o Santo André. Isso deveria ser mais ou menos 25, 28 minutos do segundo tempo. E aí tomamos 2 gols e o jogo veio para Porto Alegre com um 4-3, que ainda era uma grande vantagem, porque tínhamos vencido fora de casa. Saímos na frente no Olímpico, né, e tivemos que jogar no Olímpico porque não podíamos mais mandar o jogo em Campo Bom, pela capacidade do estádio. Saímos na frente e aí tomamos uma virada e não conseguimos mais. Perdemos 2, 3 grandes oportunidades no final para poder fazer um 3-2 que nos daria ainda a derrota por 3-2 nos daria a classificação, porque foi 4-3. Tinha sido 4-3, o gol diferenciado seria determinante. Mas não conseguimos, foi uma derrota dura, né? Porque estava muito na nossa mão ter chegado naquela final. Aquele time era bom, né? Poxa, aquele time revelou, né, entre aspas, o Edmilson que veio pro Grêmio, agora tô lembrando assim, o Edgley foi pro Inter, o Perdigão foi pro Inter. O Edgley não jogava no meu time. Ele foi depois quando o 15 foi finalista do Gauchão. Isso, aí foi com o Leandro Machado, se não estiver enganado. Perfeito. Foi com o Leandro Machado. O meu time era Pitol, Patrício, Luiz Oscar, Jairo Santos e Marcelo Miller. Que era do Grêmio, se eu não me engano, base do Grêmio. Da base do Grêmio. Edmilson, Perdigão, Gerson Lente, Canhoto, Bebeto e Dauri. Bebeto e Dauri. Esse era o time titular. Ainda tinha Maico Gaúcho, ainda tinha Carazinho, ainda tinha alguns jogadores que entravam bem, Macei, né, jogadores que construíram a história do 15 antes e depois dessa passagem, mas o time base era esse. Era esse mesmo. Poxa, ele invadiu, ele era tipo o São Caetano, assim, dos gaúchos. Ele virou o segundo time de todo mundo. Bom, aí tu vai pro Caxias. Eu quero pular o Caxias, eu quero chegar logo no Grêmio. Eu quero que tu lembre pra gente como é que foi a tua chegada, como é que foi quando o Pelaipe, que era o então diretor de futebol do Grêmio, ele te liga, tu lá no Caxias. Como é que foi esse primeiro convite para vir pro Grêmio? Como é que se deu esta aproximação? Foi num hotel, foi por ligação, precisamos subir, tava com os problemas lá, o Grêmio já tava, né, se resolvendo. Por gentileza, mano. Bom, a minha história com o Grêmio começou um pouquinho antes. No finalzinho de 2004, o ano em que o Grêmio caiu, eu estava no Caxias e nós estávamos fazendo já a pré-temporada para 2005. E era 23 de dezembro, eu estava descendo de Caxias do Sul para Santa Cruz do Sul para passar o Natal com a minha família. E o falecido seu Verardi me ligou e me fez algumas perguntas, e uma delas é se eu queria treinar o Grêmio. A minha resposta para ele foi óbvia, eu disse que eu tinha uma multa, né? E ele me disse o seguinte, que ia passar o meu telefone para o presidente Paulo Odoni e que daqui a pouco o presidente Paulo Odoni ia me ligar. E eu continuei dirigindo meu carro e confesso a vocês que não queria dirigir o Grêmio naquele momento, não queria receber o convite, porque o Grêmio não tinha elenco, não tinha time, não tinha plantel, não tinha nada. Tinha 5 jogadores, 3 goleiros e 2 jogadores de linha. Essa era a situação que o Grêmio chegou no ano em que foi rebaixado para a Série B. Passou um tempo e o presidente não me ligou. O seu Verardi me liga novamente. O presidente te ligou? Não, o seu Verardi, o presidente não me ligou. Mas ele vai te ligar, ele tá contratando um diretor executivo e ele vai te ligar. E nunca me ligou o presidente Paulo Odoni. E no dia seguinte eu li que o Grêmio contratou um diretor executivo, que era o falecido Mário Sérgio Ponte de Paiva, e o Mário convidou o Hugo de Leon para ser o técnico do Grêmio. Felizmente para mim,
Falo isso sempre. Porque se o Hugo de Leon, com toda a trajetória de campeão da Libertadores, Capitão América, todo, não conseguiu sustentar aquele primeiro momento de dificuldade, porque se saiu do zero, imagina eu que era um técnico que a recém iria receber a primeira oportunidade num clube grande. Então, passamos aquele primeiro momento com uma boa dose de sorte. Então, no dia 21 de abril, um dia depois do Grêmio ter perdido para o Fluminense 3-0 no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil, Isso. o Hugo de Leon saiu e o Paulo Pelaip me ligou, estava entrando no vestiário para dar treino. O Caxias também ia jogar a Série B. O Grêmio empata com o Caxias, se eu não me engano, naquela primeira fase. Tu já estava no Grêmio ou tu ainda estava no Caxias? Porque é logo no início. Eu tô com a trajetória aqui. Já estava no Grêmio, eu dirigi Já o Grêmio desde o primeiro jogo da Série B. Perfeito. Então a estreia do Grêmio, só pra gente pegar, foi né? Contra o Gama, foi Isso. contra o Gama, nós perdemos 2-1 de virada em Perfeito. Brasília. E aí depois jogamos 2 jogos no Beira-Rio com portões fechados, um com o Avaí, e vencemos 3-2. 4-3. 4-3, perdão, 4-3. E depois perdemos para o Ituano 2-0. Isso aí. E aí começamos a fazer as modificações que precisavam ser feitas, né? Serem feitas. Tu recebeu jogadores, né? No meio dessa campanha, né? Acho que o Ricardinho, se eu não me engano. Do time que iniciou contra o Gama na primeira rodada, só permaneceu o Anderson. Perfeito. Os outros 10 jogadores nós mudamos. Força, goleiro, aí vem Pereira, todos. Domingos, Scalona, e aí vai indo, né? Todos vieram depois, né? Disso. Algum Scalona foi indicação já tua? Uma grande parte foi indicação minha, sim. Uhum. Aí garimpando mesmo. Bom, o Patrício, que era do 15, tu deve ter dito, tchê, traz o Patrício. Eu trouxe o Patrício porque precisamos convencer o Grêmio, porque o Patrício já havia passado pelo Grêmio. Eu lembro, 2000. Isso não é normal, isso não é normal, né? Um jogador que já tenha passado e que não tenha tido uma trajetória tão vencedora voltar ao clube. Mas pela confiança, a gente tinha trabalhado no 15, eu levei para o Caxias no segundo semestre também de 2004, então a relação era muito boa e Patrício era um lateral confiável. Alessandro já estava no clube, o Alessandro que depois veio jogar no Corinthians comigo, foi campeão do mundo, já estava. Pereira, Domingos também veio, Pereira estreou no Grêmio, no fatídico 4-0 para Napolina em Anápolis. Eu queria pegar esse assunto, só antes eu queria um pouquinho que tu dissesse para mim e para as pessoas que estão conosco, como é que tu encontra o vestiário do Grêmio? Afinal, o Grêmio é eliminado com 3-0 para o Fluminense, o Grêmio é um time gigantesco. Queria como é que como é que foi esse primeiro impacto e, claro, a chegada dos caras, mas como é que foi o primeiro impacto do vestiário? Olha, não foi bom, assim, eu não senti um ambiente bom. E em função disso, a gente começou a trabalhar para fazer as modificações. Saíram 11 jogadores assim, num curto espaço de tempo. E a gente começou a também mostrar um pouco do que era a Série B. O Grêmio meio que tinha criado uma ideia de que a Série B era uma guerra, de que tinha que mais disputar, competir, brigar do que jogar. Eu já havia jogado a Série B anterior pelo Caxias e não tinha visto isso. Quem jogava, ganhava. Quem jogava bem, ganhava mais. E o clube grande tem que jogar. Os outros podem competir mais, podem brigar mais, mas o clube do porte do Grêmio tem que ter um time que põe a bola no chão e vai jogar. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, né, que o Grêmio atravessava no momento, a gente podia encontrar jogadores no mercado capazes de dar uma condição de jogo que ia ser necessário para a gente buscar o acesso como a gente conseguiu no final. Eu queria entender o episódio Anapolina. Tu balançou, como é que foi esse? Porque deve ter estremecido o vestiário. Foi um episódio marcante e realmente de divisor de águas aí. Nós aí já começamos a montar o time que eu entendia que deveria ser o meu time.
e fomos a Anápolis e fomos atropelados pela Napolina. Tudo dava certo para a Napolina. Tinha um centroavante, se não me engano, era Cláudio o nome. Ele parecia o Ronaldo, fenômeno, né? E teve uma hora que ele passou por cima do Pereira, derrubou o Pereira, passou por cima de todo mundo e fez o terceiro gol na gente. Então aquilo foi o último jogo do Mário Sérgio. O Mário Sérgio pediu para ir embora depois desse jogo. Tinha acabado de chegar o Dr. Renato como vice-presidente do clube, para ser o vice-presidente de futebol. O Pelaipe passou a realmente ter uma função, porque até ali, então, ele estava meio que de assessor do presidente. A partir dali, ele passou a ser o diretor de futebol. Então, a gente foi criando uma estrutura de Grêmio mais tradicional, eu diria, né? E sim, sem dúvida nenhuma, balancei. E tive que, mesmo tomando 4-0, ter um discurso forte no vestiário para mostrar quem era quem, o que tinha que ser feito. Foi um momento bem marcante, não tenha dúvida, porque você imagina, né? O Grêmio quer subir e toma 4 da Napolina, você não pode achar que as coisas estão no caminho certo. Não, bah, eu lembro, a pressão era muito grande. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, era estagiário. E vou aqui colocar, antes da gente entrar na Batalha dos Aflitos, porque tem tantos detalhes, acho que era legal nós lembrar, acho que até tu vai gostar de relembrar isso. Tem um episódio que eu era repórter estagiário e me colocavam de repórter volante, que chama, que é um repórter a mais, que é para pegar detalhe. Gosto muito, Dudu, de volante. Exatamente. Tu é doido. O repórter volante, então, era contigo. Gosto muito. O repórter volante é o que podia ter a liberdade de ficar rodando. Mexe. Por quê? Porque esse é o jogo, eu quero que tu relembre comigo, o que tu esconde o Anderson. Porque na chegada, eu fiz a chegada do Grêmio no ônibus. Desce todo mundo, e o Pretzel, tu conhece bem, Alexandre Pretzel, era meu colega na Band, me dizia assim, Eduardo Mancuso e o Grêmio, e eu dando os nomes, e vai chegando. E ele veio e disse, tu não falou o Anderson, cadê o Anderson? Eu falei, olha, o Anderson não passou, não tem, como o Anderson não passou? O Anderson não passou, não viu o Anderson, o Anderson não tá aqui. Tia, tu me escondeu o Anderson. Como é que foi a ideia? Conta. Isso é assim, o Anderson vai jogar pela Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 e o Brasil chega na final contra o México. E ele no primeiro tempo tomou uma entrada violenta do jogador do México e chega em Porto Alegre em cadeira de roda com o tornozelo imobilizado. Nós estávamos entrando no primeiro quadrangular, um pouquinho antes do primeiro quadrangular, né? Para as pessoas entenderem bem, na época, classificavam 8, dividido em 2 quadrangulares, passava duas equipes de cada quadrangular, ia para o último quadrangular, só subiam 2. E aí Anderson ficou em tratamento durante todo esse período, era o jogador mais importante que a gente tinha, o mais talentoso, mas lesão de tornozelo é um terror. E cada um reage de um jeito. Quando entramos no último quadrangular, o Anderson começou a treinar com bola. E ele voltou no jogo contra a Portuguesa 2-2. No Olímpico. E o primeiro tempo desse jogo que ele voltou terminou 2-0 para a Portuguesa. E o Leandro Amaral estava jogando a Portuguesa. E o Anderson não conseguia jogar, não conseguia arrancar, não conseguia se apoiar, estava inseguro. Comportamento absolutamente normal de quem tem uma lesão de tornozelo e precisa voltar. O jogo seguinte era contra o Santa Cruz. E ele não tinha condição de iniciar o jogo. E eu disse para todo mundo assim, nós vamos jogar contra o Santa Cruz, precisamos ganhar o jogo de qualquer jeito. Coloca o Anderson no banco. Com 15 minutos de jogo, o time não faz 1-0, o torcedor vai começar a pedir o Anderson e isso vai nos atrapalhar. Chamei ele, expliquei para ele isso. Chamei o Luiz Fernando e expliquei para o Luiz Fernando que ele iria ficar no banco, mas não iria assinar súmula. E o Anderson não ia ficar no banco, iria assinar súmula.
Então fizemos isso e o Anderson ficou na sala de preleção. Ganhamos o jogo com tranquilidade, o jogo contra o Santa Cruz, ganhamos 2-0. E nos últimos minutos o Anderson entrou porque poderia ser o último jogo, acho que foi o último jogo dele pelo Grêmio no Estádio Olímpico. Perfeito. Cara, então a ideia era essa. E fizemos para proteger o time, porque era isso que entendíamos que ia fazer, mas contamos com o entendimento da direção, porque na verdade essas coisas políticas eu sempre coloco para os diretores, porque você está expondo o nome do clube e acima de tudo com o caráter dos dois jogadores que foram extraordinários para ter o entendimento daquilo que a gente precisava fazer. Essa história é maravilhosa. Cara, ouvindo agora a tua versão, porque, poxa, isso faz 15 anos. 15 anos essa história. É maravilhoso, cara. Esses bastidores de futebol, para mim, é que fazem o futebol ser o que a gente ama, que é conversar e saber coisas mais. O que mais que tem? Me conta, mano. Teve uma outra que foi, na minha opinião, melhor ainda. Nós tiramos a delegação inteira do hotel em Recife e ninguém viu. Porque quando o Santa Cruz veio jogar esse jogo de 2-0, o Santa Cruz ficou em Viamão. Tem um hotel em Viamão, é Vila Ventura, se eu não estiver enganado, que tem campos de futebol e tudo, e o Santa Cruz ficou lá. Os nossos anjinhos alugaram uma chácara ao lado do hotel e clarearam a madrugada a foguetes, né? E não deixaram o Santa Cruz dormir. O jogo seguinte nosso era contra o Santa Cruz no Recife. E eu, na segunda-feira, nós fazíamos uma reunião toda segunda-feira, disse o seguinte: gente, esses caras não vão deixar a gente dormir lá, porque se o nosso pessoal fez isso aqui, eles vão fazer lá. Mas tu tem uma ideia? Só tem uma ideia. Nós tirarmos a delegação, fazermos tudo que vamos fazer e tirarmos a delegação, só vai o seu Verardi, o Sidney e o médico para dormir em outro hotel. Tá bem, como é que vamos fazer? Então combinamos tudo. Só falei duas coisas aos jogadores, que eu queria que eles levassem uma bermuda, uma camiseta e uma necessaire para colocar os pertences de higiene pessoal. E que o resto eu ia explicar lá. Porque esse tipo de coisa você não pode falar muito, que se falar muito sabe que o segredo não chega onde precisa chegar. E viajamos com o firme propósito de fazer o que tinha que fazer. Chegamos em Recife, fomos treinar na sexta-feira no Sport Recife. Né? E aí reuni os jogadores e disse a eles o que nós iríamos fazer. Que eles, na hora do lanche, das 10, colocassem aquela bermuda e aquela camiseta e pegassem a necessaire e descesse para o subsolo, que 2 vans iam estar esperando para eles ir dormir em Cabo Santo Agostinho. E nós tiramos a delegação inteira e ninguém viu. E ficamos nós. E aí foi... E para disfarçar um pouquinho mais, saímos para jantar. Doutor Renato, Pelaipe, presidente. Quando voltamos da janta, tá o pessoal da imprensa meio que no saguão do hotel. E aí... Daqui a pouco, Darcy Filho, muito experiente como repórter, começou a ver que alguma coisa não estava batendo. E me lembro que o repórter da 0 Hora ficou desesperado. Se eu não me engano, era o Leandro Bess? Leandro Bess. Leandro Bess. Ele dizia assim: como é que eu vou explicar que eu vim para fazer a cobertura do jogo e vocês tiraram uma delegação inteira do hotel e eu não vi? E isso foi muito marcante, porque a noite foi terrível. Né? Eles vieram com um foguete até de jangada. Mas ela funcionou em relação aos foguetes? Eles não descobriram a troca? E o Grêmio dorme bem? O Grêmio dorme muito bem. Vai a Cabo Santo Agostinho, dorme bem e volta no outro dia de manhã. E nós que ficamos no hotel pagamos o vale. Eu fiquei com muita pena de um pessoal da terceira idade. Chegaram 2 ônibus à tardinha no hotel, e todos os senhorinhos entrando assim para falei assim, viagem da CVC. Os coitados não sabem o que eles vão passar hoje à noite.
e a gente conseguiu fazer os jogadores descansar e empatamos 1-1. Era um resultado importante naquela hora do campeonato. Meu Deus. Cara, vamos pular pra... Porque, cara, a gente já tá quase meia hora e a gente não chegou na Batalha dos Aflitos. Que é uma coisa assim... Eu acho que tu deve responder até, acho que, sei lá, quando for pra seleção, os caras... Pô, o técnico da... A Batalha dos Aflitos deve ter sido algo no currículo pra ti, certamente. O Grêmio precisava empatar aquele jogo. Eu queria voltar, tipo, sei lá, na noite anterior, tu sabia da magnitude da importância, tudo mais, mas não imaginava que ia ser uma batalha dos aflitos, né? Se Não, imaginava algo gigante. não. Aquilo que aconteceu é inimaginável, nunca aconteceu, nunca tinha acontecido até então e nunca aconteceu depois, não vai acontecer. É uma coisa fora de qualquer parâmetro do futebol. A gente sabia o que nos esperava, lógico, né? Mas o Grêmio liderou, esteve entre os dois classificados desde o primeiro quadrangular, sempre esteve entre os dois classificados, nunca esteve fora, sempre esteve entre os dois. E chegou na última rodada liderando o quadrangular. E se perdesse, estaria fora. Vê como é cruel o sistema, né? E só subiram dois e assim foi. Então nos preparamos como deveria, mas todo o Grêmio estava tenso e sabia o que valia aquele jogo. Eu contei a história várias vezes. Antes de sair, na quinta-feira, nós viajamos para o Recife. O seu Túlio Macedo foi na minha sala. O seu Túlio era uma pessoa assim, de poucas palavras, ele era o que cuidava da parte financeira do Grêmio, falecido seu Túlio. E ele foi e disse assim que ele entendia o que significava o jogo e ele queria me dizer da importância para o Grêmio daquele jogo. E é uma das conversas mais marcantes assim da minha vida. Então a gente sabia o que ia valer, o que ia estar envolvido. Seu Túlio inventou um condomínio de credores, algo que, olha, deu um fluxo de caixa extraordinário para reerguer o Grêmio. Como é que foi tua preleção? Que tema que tu pega para tentar? O que precisa falar ou não precisa falar para motivar? Porque eu conversei com o Galato semana passada, diga-se de passagem. E ele disse que realmente, cara, os caras trancaram, era pintura, cara, é o inferno na Terra. Disse, cara, não dá para aquecer, aí não só para aquecer e volta, cara, inferno. Mas essas coisas aí a gente realmente tem ideia, porque já ouviu muito, mas eu queria saber, assim, de ti, algo mais íntimo. A preleção, como é que tu pensou a preleção? Como falar para os caras? Precisa motivar nessa hora? Não precisa muito. Né? Esse é o tipo do jogo que o treinador procura estabelecer algumas coisas para que a equipe se controle emocionalmente. Tudo que acabou não acontecendo depois naquela última parte do jogo. Né? Porque você sabe que tem muita coisa envolvida, que se perder um jogador por cartão vermelho, você pode perder um jogo às vezes. Né? Se um jogador perde a cabeça, ou se a equipe perde a tranquilidade, ela perde o posicionamento de jogo e aí tudo pode ir embora. Né? E a gente trabalhou nessa linha, né? Mostrar a importância daquele jogo para a instituição, para o Grêmio, porque se o Grêmio não sobe naquele jogo, né? Todo mundo sabe o quanto mais difícil ainda seria a recuperação financeira. Tudo estava envolvido nesse pacote. Né? Eu me lembro que eu busquei imagens das principais conquistas do Grêmio fora de casa, da grande trajetória do Grêmio, das Libertadores, de tudo. Né? E deixei um espaço no final que é como se o vídeo saísse do ar, né? Como a TV saísse do ar. E me lembro que escrevi embaixo, assim, no meio disso surgiu uma frase: espaço reservado para a próxima conquista. Assim encerramos a palestra. Tu me arrepiou, só para te avisar. Tu me arrepiasse, tá? Só para te dizer, porra, mano, perfeito. Bom, o time sai dali querendo comer a grama. Porque eram jogadores sanguíneos, né? O Sandro, o Lucas,
o Giovani. Pereira, o Giovani, ou É. seja, era um grupo que vestia camisa, né? Aí estamos no jogo, primeiro pênalti, Bruno Carvalho, trave. Tem um outro que o, né, bom, pelo menos um pênalti já foi. Eu vou ter que pular, porque senão nós vamos ficar aqui até horas. Porque se eu pegar detalhe a detalhe, as pessoas devem estar loucas. Não, pula! Vou ter que pular. Primeiro pênalti, trave. Depois tem um outro que não é dado. Não sei se tu te recorda. Só tem um pênalti nesse jogo e não foi marcado. Que é o pênalti do Galato no atacante do Náutico. O Galato pega no pescoço, assim, põe o braço no pescoço. Se não me engano, era Betinho. Uma coisa assim. Tá? Esse foi o único pênalti do jogo e esse pênalti não foi marcado. Os outros nenhum dos dois foi. Né? O Paulo Matos dobra as pernas antes do Domingos encostar nele, que é o primeiro pênalti, né? E o segundo, a bola bate no cotovelo do Nunes, o braço totalmente no corpo, né? Então, mas aquilo ali é a circunstância de tudo que foi feito, é a consequência, perdão, de tudo que foi feito, né? Às vezes as pessoas não entendem muito esse negócio assim, mas o árbitro foi comprado. Não, o árbitro não foi comprado. Mas o Náutico é uma instituição um clube de origem em militares, né? Ao longo do Náutico sempre fez parte muito das suas direções, da condução do clube, tudo por polícia militar. E o árbitro era um policial militar. Então, é como se né, um subalterno da instituição fosse escolhido para apitar um jogo dos superiores, né? Mas tu entendia que politicamente isso o Náutico tinha uma força para poder pender para um lado? Naquele jogo, o que aconteceu foi uma campanha muito forte de Pernambuco contra o Brasil. Como os dois clubes de Pernambuco poderiam subir naquela rodada, um subiu, que foi o Santa Cruz, e o outro era o Náutico, foi feito né, uma união entre as torcidas, foi feita uma campanha muito grande. E o árbitro estava muito assustado. O árbitro desse jogo era o Djalma Beltrame, do Rio de Janeiro. E ele apitou assim, sempre muito acuado, sabe? E essas coisas, daqui a pouco, descambo para isso. E somado a tudo que aconteceu no vestiário, o Galato já te relatou, construíram uma parede, reduziram o vestiário pela metade, tiraram cadeira, não tinha cadeira, tinha sirene tocando o tempo inteiro, uma sirene daquelas de colégio, um sino, que passou o vestiário, o intervalo inteiro, que a gente não conseguia falar, né? Tinha urina correndo num corredorzinho dentro do cantinho do vestiário, porque eles fizeram passar do banheiro por dentro do vestiário da gente. Tudo aquilo ali foi preparado para te tirar completamente do emocional do jogo, de uma preparação adequada. A gente não pôde entrar para aquecer, soldaram uma outra porta na porta do vestiário, o jogo começou atrasado em função disso, aconteceram muitas coisas. Quando o árbitro marca a segunda penalidade máxima e todo mundo sabe que hora era aquilo do jogo e já tinha perdido uma penalidade máxima, foi como você acendeu um palito no meio da pólvora e aí explodiu tudo e foi acontecendo o que aconteceu. Quando a bola, quando ele marca o pênalti, qual é a tua reação? Quando ele marca o pênalti, houve uma revolta de todo mundo, né? Mas não deu tempo de reclamar, porque a revolta de dentro do campo foi muito maior em termos de proporção e já começou a ver a expulsão do Patrício, a primeira expulsão, depois e aí já fechou o tumulto, houve invasão de todo mundo e aí ninguém segurou mais nada. Porque eu falei com o Galato e ele disse, cara, e aí a gente ia vendo, e o Galato muito sóbrio, muito calmo, né? Imagina, ele contou detalhes do cara atrás do fotógrafo, dizendo assim, o Ademar, né? O Ademar vai bater tal lado. Aí, sabe, ele, vai bater tal lado. Aí o outro vem, não, ele vai bater tal lado. Tipo, tudo isso. Mas eu queria entender porque tem um boato
Eu, contextualizando, eu tô, como te disse, estagiário, os caras dá o intervalo, os caras, eu tava no estúdio, vai pra guete, vai pegar a reação da torcida. Eu tô lá, gremista, sem revelar o time, o cara começa a chorar, entrou no ar chorando. Bom, no dia seguinte o Pretzel me dá um xixi, ou tu chora ou tu é repórter. Hoje eu sou repórter e gremista, né? Tá tudo certo. Mas enfim, quando dá o pênalti ali, há sim essa revolta. E tem um boato que o Grêmio vai tirar o time de campo. Eu queria que tu desse a tua versão disso. Tu apoiou, tu não apoiou? Apoiou, aliás, vem de fora, vem de um conjunto de ideias. Como é que foi essa... Bom, quando esse jogo teve parado mais de 30 minutos. Durante esse período todo... Tentei resumir. Durante esse período todo aconteceu muita coisa. E a direção do Grêmio, as pessoas importantes da história do Grêmio que estavam lá, desceram junto e entraram no gramado. E aí todo mundo conversava com todo mundo. Você não tem controle da situação, porque alguém tem acesso num jogador teu, outro não, ou alguém tem acesso no presidente e tal. Então, ninguém imaginava, isso é importante a gente dizer para os gremistas, ninguém imaginava que o Grêmio iria superar aquela situação. Ninguém imaginava. Com 7 jogadores em campo e um pênalti contra, com mais 12 minutos para jogar, mesmo que o Galato defendesse a penalidade máxima, nós ainda íamos ter que superar 12 minutos com 7 jogadores contra 11 em campo. Então, surge sempre a ideia do jeitinho, ou do milagre, ou da saída, da derrota com honra, ou do vamos levar para o tribunal, aquelas coisas que são, na verdade, é uma busca da derrota com honra, porque derrotado você vai ser. Só tem um jeito de não ser derrotado, é ficar lá dentro do campo e não perder. E foi o que o presidente Paulo Odoni e eu conseguimos falar. Né? Eu encontrei, nós nos encontramos, e aí, né, aquele desespero meio misturado com uma necessidade de ter um pouco de razão, de coisa. Presidente, no futebol, se uma equipe sai de campo, 2 pessoas serão eternamente responsabilizadas por isso. O senhor como presidente e eu como treinador. A gente tem que ficar. Eu não quero isso para mim. Aí ele disse, não, mano, nós vamos ficar. E essa foi a decisão que tomamos e felizmente fomos abençoados, na verdade, com a consequência de tudo isso depois. Maravilhoso a declaração, porque de verdade o que vinha para nós era realmente uma força, entre aspas, olha, vamos sair, a gente se vira depois no tribunal, porque tá acontecendo tudo aqui. Mas né? acontece, mas você vai perder. Um time que sai de campo vai perder no tribunal, você sabe que vai perder. Porque tu perde a razão, né? Você perde a razão, Não tem outro caminho a não ser ficar lá. Bom, aí o Galato pega. O Galato pegou. E aí o Mano tá no banco. A reação do Mano é orientar o seu time para ainda segurar, porque aí virou, né, o futebol da HD ali, né, com 7 caras contra 11. Tu te lembra desse momento, assim, quando o Galato pega, que já é inacreditável. Eu tô aqui já quase que pulando uma surrealidade, que é ele pegar o pênalti. Claro. Bom, a gente fez o que tinha que fazer. Nesse meio tempo, nós só tínhamos um jogador de defesa. Quando o Domingos foi expulso, que foi o último jogador do Grêmio a ser expulso, só ficou o Pereira como jogador de defesa. Então, o que eu fiz? Coloquei um zagueiro, Marcelo Oliveira, e tirei ele Patinho. Porque a gente tinha que, pelo menos, pensar que poderia pegar o pênalti. A gente olhando, o Ademar também tinha uma pressão muito grande, não era um batedor. Você via que ele estava tremendo, assim, porque passamos a centímetros dele, né, ansioso, aquela pressão toda, aquele jogo parado mais de meia hora. Poderia sim o Galato pegar o pênalti. O problema maior seria
depois disso, né? Que é superar os 12 minutos com tantos jogadores a menos. Então fiz isso. Quando o Galato defende o pênalti, a bola vai para escanteio. Só que aí o estádio veio abaixo. Os jogadores do Náutico se desestabilizaram completamente e não conseguiram raciocinar o mínimo. O que era o mínimo que você tinha que fazer naquela hora com tantos jogadores a mais? Não cobrar o escanteio na área. Cobrar o escanteio curto. Jogar, porque nós não tínhamos jogadores para marcar tantos jogadores deles. Mas eles, tão abalados emocionalmente, cobraram o escanteio na área. E nós tiramos a bola e cai no pé do Anderson. Né? Marcelo Costa e Anderson, os únicos dois jogadores que nós tínhamos na frente da linha de zagueiros. A nossa defesa era Lucas Leiva de lateral esquerdo, Marcelo Oliveira, que tinha acabado de entrar, Pereira e o Marcelo Costa de lateral direito. Aí fez uma linha de 4. E Sandro, Goiano e Anderson. Esse era o nosso time. E então o Anderson sai correndo com a bola, porque só dava para correr com a bola. Não tinha ninguém para você passar a bola, não tinha jogador. E Anderson veio correndo em direção ao nosso banco. E o Batata vem e faz a falta, toma o segundo cartão amarelo e vermelho. E nós estamos querendo que o jogo não ande, né? Não é para cobrar a falta, é para ficar sem jogar. E o Anderson, com aquele time do vileiro, que eu falo, que só, né, o pessoal da Vila tem, olha para o time e vê que o time deles não está prestando atenção em nada. A torcida deles está jogando tudo para dentro do campo do outro lado, os dois zagueiros estão olhando para lá, porque era o segundo pênalti que eles tinham perdido, e aquele desespero, e o Anderson grita para o Marcelo Costa, cobra! E o Marcelo Costa cobra rápido. E o Anderson sai com a bola e entra na área. E quando ele entra na área, os zagueiros atrasados já vêm no desespero para tentar desarmar, ele dribla um e faz o gol da vitória, do título, de tudo, né? Daquele milagre futebolístico, daquele negócio que aconteceu no Aflitos. Cara, quando tu ouve a narração, o que passa na tua cabeça? Eu me emociono sempre, né? Nós nos emocionamos quando começamos a falar, quando nos encontramos. Eu falo com muita frequência com o Sandro Goiano, né? E Sandro Goiano sempre lembra muito desse jogo e de outros tantos, mas esse foi o divisor de água de carreira, o divisor de carreira. Né? Porque se um time perde do jeito que nós poderíamos ter perdido, certamente o treinador ia ser acusado de não ter controle sobre a equipe, aquelas coisas todas que realmente, para uma coisa que poderia ser uma tragédia daquele tamanho, seriam ditas, né? E o contrário também foi verdadeiro. Então, por onde passo, eu fui fazer cursos em Portugal, eu encontro pessoas do futebol pelo mundo e elas têm o filme do jogo e eles usam o filme do jogo para motivar suas equipes. Aqui no Brasil, muitos usaram durante muito tempo, ainda usam, principalmente quando estão numa situação de quase impossibilidade, né? Porque aí ele olha, isso aqui dá para fazer. Talvez seja o maior exemplo de que tudo pode acontecer no futebol, que se tem notícia, então as pessoas usam muito. Eu, quando fui em Portugal, eu fiz uma palestra, eu estava fazendo o curso, mas fui convidado para fazer uma palestra, e a palestra que eu fiz, eu comecei com a história. E eles não sabiam que era eu, o treinador daquele. Eles conheciam a história. Sim. Mas não sabiam que era eu, o treinador que tinha vivenciado aquilo. E eu disse, olha, esse alemãozinho aí sou eu. Deve ter sido maravilhosa a reação deles. Foi os olhando. Foi extraordinário. Vou botar pra gente ouvir rapidinho aqui, ó. Fechou pra dentro da grande área. Entrou livre, vai marcar o gol. Atenção, técnico do goleiro, tirou.
O Grêmio faz um gol depois de pegar dois pênaltis com 7 homens em campo. É só o Grêmio, é sua força, é sua fé. O mundo nunca viu nada parecido. O Grêmio está fazendo uma façanha extraordinária que não tem na história do futebol mundial. O Grêmio está na primeira divisão. O Grêmio está na primeira divisão. Você acredita em milagre? Milagre, milagre. É milagre, milagre, milagre. É milagre. Fomos escolhidos. Eu sempre digo que nós fomos escolhidos para viver esse momento e vamos guardar eternamente na nossa memória. Que história linda. Mano, mas a vida seguiu. Nós subimos, graças a Deus. Ou graças a vocês pelo trabalho, porque a gente acabou de ver que teve trabalho, né? E aí tu fica no Grêmio e o Grêmio ressurge em 2006 com um time que sai da Série B e em 2 anos chega na final da Libertadores da América. A gente ainda tem um tempinho e tem algumas coisinhas que tu viveu no Grêmio que são muito legais, como aquele gauchão de 2006. O Inter ainda não era o Inter, né, que foi campeão da Libertadores e do mundo. Aquele gauchão é antes. E aquele gauchão... Não, era aquele Inter. Não, sim, mas ele não tinha o título ainda, né? Era 45 dias antes daquele título. Perfeito, porque é o gauchão e eles ganham em agosto, o gauchão é abril. A Libertadores foi ali, era até metade do ano a Libertadores. Isso, era metade do ano. Porque era um baita time do Inter e o Grêmio ganha o gauchão em 2006. Então tu ganha a Série B em 2005 e emenda um gauchão em 2006. Daquele jogo, uma frase, um tweet, para também nós não nos alongarmos, porque eu queria pegar um pouquinho ali da Libertadores. Aquele jogo, o que mais ficou para ti? Que um time comprometido com uma ideia clara de jogo é capaz de vencer qualquer adversário. Os gremistas tinham medo daquela final. A diferença dos dois times no campeonato foi tão grande que os gremistas não queriam chegar na final, porque tinham medo de ser goleado pelo Internacional. E a gente fez uma ideia clara, foram 2 semanas de trabalho assim, inteiras, não teve jogo no meio, não teve nada, nós podemos fazer uma preparação muito bem feita e conseguimos surpreender o Internacional. Aquele jogo, aquela vitória foi uma vitória da tática, da superação, da entrega dos jogadores, daquilo que é a essência do futebol, na verdade. E eu diria mais, o Internacional só ganhou a Libertadores porque perdeu o gauchão pro Grêmio. Essa teoria mesmo. Porque o Internacional que perdeu para o Grêmio e que ganhava de todo mundo não é o Internacional que jogou a reta final da Libertadores. E aquilo abriu os olhos do Internacional para alguns ajustes que deveriam fazer e que o Abel, com mérito, com capacidade, com inteligência, fez para o Internacional se sagrar campeão. Eu não quero que a minha memória falhe. Quando tu inventa, entre aspas, o Alessandro na linha de cima, é esse Grenal? É esse Grenal. O Alessandro joga o primeiro Grenal, o Grenal do Olímpico, e ele e o Fabiano Heller foram expulsos no início do segundo tempo. Mas é o Grenal do Alessandro na segunda linha, e o segundo Grenal foi com o Wellington na segunda linha, a mesma disposição tática, só do lado contrário. Fizemos Perfeito. 2 laterais direitos no primeiro Grenal e fizemos 2 laterais esquerdos no segundo Grenal e jogamos 4-1-4-1. Foi a primeira vez, eu acho, que uma equipe jogou 4-1-4-1. E o futebol, eu conto essa história porque essa história também é muito legal. Nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente. Nós fomos iniciar a semana da final e eu reuni toda a minha equipe e disse, olha, do jeito que nós estamos jogando, nós não temos como ganhar do Internacional. Nós precisamos fazer alguma coisa diferente. E aí conheci o Rafael Vieira, que é o nosso analista de desempenho, conhecia o James, que era o técnico do Sub-17, e eu também conhecia o James, que tinha trabalhado na base do Internacional com o James. E disse assim, o técnico do Sub-17 está trabalhando um sistema diferente, mano. Eu falei, ele está trabalhando um 4-1-4-1 aí. Eu falei, que porra desse 4-1-4-1 é aí? Aí ele está aí, professor.
Então chama ele aqui. Fizemos uma reunião de umas 2 horas. E isso era segunda-feira. Nós íamos fazer um treino logo depois, eu chamei o Alessandro. O Alessandro não tinha jogado o jogo anterior, ia treinar contra o Sub-20. E eu disse, Alessandro, eu tô com uma ideia assim, 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 para jogar o primeiro Grenal. Eu acho que tu é o jogador certo, tu é oriundo da meia, tu foi um jogador formado na meia. Eu acho que tu pode fazer essa função. Eu queria que tu treinasse nesse treino, nessa função, e depois do treino nós vamos conversar mais. Aí treinou já nessa função. Ninguém olhou, o treino era contra o Sub-20, ninguém dava bola e também ninguém ia imaginar que a gente estava pensando nisso já. Terminou o treino, chamei eles. Não, professor, eu acho que dá. Passamos a semana inteira fazendo o treino para isso. E aí as coisas funcionaram bem. Maravilhoso, porque eu lembro direitinho que surpreendeu muito, surpreendeu a todos. O Alessandro na linha de cima, é exatamente isso, né? Pelo lado direito, depois o Wellington pelo lado esquerdo. Uma pena eu não poder ir um pouco mais a fundo nisso e ter que pular para 2007, porque também tem muitas coisas interessantes em 2007. Mano, a gente já está com quase 50 minutos de conversa, porque não é uma entrevista, é uma conversa, nós estamos conversando de futebol. Porque 2007 tem a Libertadores, e que chegamos na final, mas antes eu queria que tu lembrasse o episódio Caxias, né? Que é também uma história maravilhosa, em que o Grêmio toma um surrupio e resolve buscar na marra, e eu quero já saber, vou ligar as perguntas. Essa disposição que o Grêmio colocou nesses jogos prejudicou o Grêmio na final? Não, acho que não. A história do jogo de Caxias ela vem junto com muitas histórias de Libertadores. Antes de nós, o Internacional fica fora nas quartas de final do Gauchão e fica fora na fase de grupos da Libertadores 2007. O campeão de 2006. Veranópolis. Cai pro Veranópolis. Perde para o Veranópolis a quarta de final, não chega nem na semifinal, e perde para o Vélez, se eu não me engano, a vaga para seguir em frente na Libertadores. Então a responsabilidade passou muito a ser do Grêmio. Quando o seu maior rival sai fora, aí aumenta a tua responsabilidade. Porque aí é tu contra as equipes do interior. A obrigação passa a ser tua. Nós vamos jogar em Cúcuta, na quarta-feira, lá no finzinho da Colômbia, quase na Venezuela, e perdemos de 3-1 para o Cúcuta. E voltamos com essa derrota na seguinte situação. Nós temos um jogo da Libertadores na fase de grupo para jogar, contra o Cerro Porteño, e tem que ganhar para classificar. E temos que jogar a semifinal do Gauchão com o Caxias, primeiro jogo em Caxias do Sul. Chegamos cansados, viagem longa. O Caxias fez um jogo muito forte fisicamente, se impôs e ganhou da gente. Deu tudo errado, bola subiu, bateu no travessão, caiu, aquelas coisas todas. Tomamos os 3 e aí a situação era o seguinte, nós jogaríamos o jogo de volta na sexta-feira com o Caxias, tendo que fazer 4-0 para passar, e na terça-feira, logo em seguida, jogaríamos o jogo com o Cerro Porteño, tendo que ganhar de 1-0. Não dá para mim armar 2 equipes para jogar 2 jogos diferentes. Não existe isso. Você vai armar uma equipe muito mais ofensiva para jogar um jogo que você precisa ganhar de 4-0 e depois, 2, 3 dias depois, você vai armar uma equipe totalmente diferente para jogar com o Cerro Porteño. O que eu fiz naquele momento foi devolver o Lucas ao time. O Lucas tinha vindo de um sul-americano, quando o Brasil foi campeão sul-americano, onde o Cássio pegou tudo e Lucas foi o goleador. E aí estava voltando aos poucos. Nesse meio tempo eu tinha colocado o Diego Souza de segundo volante, a equipe tinha se ajustado, mas o meio-campo não estava um meio-campo firme. Né? Eu sempre dizia assim, a equipe estava com o meio-campo solto, que jogava Ramon, jogava Carlos Eduardo, que ainda era menino, pelo lado esquerdo, oscilava Ramon era um jogador que era meio 9, meio 8, sabe? A torcida enchia o saco do Ramon, pegava no pé dele. Enchia o saco do treinador, porque também escalava o Ramon, essas coisas do futebol, né? Sim. E
Então, o que eu fiz naquela semana? Coloquei o Diego Souza na meia e coloquei 2 volantes atrás do Diego Souza. E ganhamos força no meio campo, que era o que nos faltava. Ganhamos competição, ganhamos mais a qualidade do Diego Souza, que é um jogador de definição boa, mas o time encorpou, né? E contamos com aquelas coisas, né? Às vezes a imprensa ajuda a gente um pouco, e aí todo mundo ficou falando que o Grêmio já estava derrotado, que o Caxias já tinha passado, e que se o Caxias fizesse um gol no Olímpico estava tudo acabado. E eu disse por nossos caras da comissão, eu disse o seguinte: ó, nós temos uma chance. Aí, o que é, mano? Eu falei, esse cara vai nos atacar. Porque tá todo mundo dizendo que se eles fizerem um gol na gente, acabou a disputa. Ele vai nos atacar. Nós temos uma chance. A ideia do lado de lá é importante para aquilo que você vai fazer do lado de cá, né? E nós atropelamos, desde o primeiro minuto de jogo nós atropelamos, e aí foi isso. Aí passamos, vencemos o Cerro com gol aos 36 do Everton Costa, se não me engano. Isso, né, raspou de cabeça. Que entrou no jogo e primeiro lance fez o gol. E aí fomos indo, passamos pelo São Paulo. Realmente nós fomos além do nosso limite. Isso não tem dúvida, de equipe. Não éramos nós que éramos para estar naquela final contra o Boca. Dos brasileiros, não éramos nós. Porque tinha o São Paulo, que todo mundo falava que era muito melhor. O Santos, tinha o cara. Santos, que todo mundo falava que era muito melhor, que era o sonho do Vanderlei ser campeão da Libertadores. E o Santos realmente tinha um timaço. E nós fomos superando todos, né? Aquela campanha tinha uma característica que eu queria que tu falasse. Eu não sei se eu te interrompi, desculpa se eu te interrompi tua linha de raciocínio, porque nós ganhávamos em casa. Sim. E não íamos bem fora. Ou vice-versa. Não íamos bem fora e chegava em casa o Grêmio destruía. Uma característica de time? O que era? Confiança? Na verdade, o Grêmio, na sua história, tem muito disso, né? Logo depois aí veio um time, se não me engano, dirigido pelo Paulo Autuori, que no Olímpico atropelava todo mundo, e era 4 e era 3, e não ganhava um jogo fora de casa. Se não me engano, foi ganhar um jogo fora de casa lá no final. O Roth fez em 2008, 2009 uma campanha que não perdeu em casa, no Brasileiro. A Libertadores, naquela época, era um torneio que se caracterizava por você perder fora e ganhar em casa. Você perdia magro e ganhava magro, sabe? Era muito difícil ganhar fora de casa. Porque ainda tínhamos os resquícios, né, da arbitragem mais local, dos gols e impedimentos que você tomava, que agora não passa mais, porque agora tem o VAR. Nós tomamos um gol do Boca Juniors que tinha 3 jogadores de impedimento. O primeiro gol do Boca tinha 3 jogadores de impedimento. Eu queria chegar lá. Então você vê que aquilo passava muito, né? Porque a pressão política, a pressão física sobre a arbitragem, o ambiente intimidava muito, o árbitro, para se sentir protegido, favorecia sempre um pouco mais o time da casa. A eles e a gente também. Não vamos também achar que é só contra, né? Não é. Então tinha muito disso. E o outro aspecto é a torcida do Grêmio, né? Porque a torcida do Grêmio passou a acreditar muito na equipe. A equipe conquistou muito essa confiança, mas o torcedor era capaz de acreditar que nós íamos virar o jogo, o 3-0 contra o Boca. Aconteceu um episódio quando nós descemos no Salgado Filho, porque naturalmente iam muitos torcedores no voo quando você ia jogar um jogo de Libertadores fora de casa, muito mais uma final na Argentina. Quando nós estávamos para descer no Salgado Filho, os torcedores do Grêmio levantaram no avião e começaram a cantar o hino do Grêmio, dentro do avião. E passando para os jogadores que era possível virar o 3-0 contra o Boca, que era uma máquina, né? O último grande Boca de todos os grandes jogadores, Riquelme, Palácio, Palermo, Ibarra. Esse era um dos canos. Tava tudo lá, né? Os caras estavam todos lá. Então, a gente foi o máximo que a gente podia ir. Mas pagou o preço também por isso na final. A nossa diferença, nós chegamos no limite, nós
Nós estávamos com o Tuta com uma perna só, nós estávamos com o Tcheco com o púbio estourado. Eu sei, o Lucas Leiva também. O Lucas veio de lesão e sentiu de novo, ficou um tempo fora e aí não conseguiu. Então, você paga um preço alto numa campanha difícil como é a de Libertadores, quando você não tem um elenco tanto, né, com tanta qualidade para suprir, você sofre. Não, esse distanciamento de 15 anos, de 13 anos, na verdade, faz tu dizer assim, chegamos muito longe, ou na época tu já diz, tu também imaginava, tia, claro, na hora vamos lá, vamos tentar, não sei o quê, mas o distanciamento faz tu ter essa linha de raciocínio que tu tá colocando agora? Eu continuo com a mesma linha de raciocínio. Eu disse isso, no dia seguinte eu fui conceder uma entrevista na 0 Hora, se eu não estiver enganado. Eu tinha combinado e fui no Jornal do Almoço e falei sobre isso. E disse, provavelmente deve estar gravado lá, que o Grêmio pagou um preço de ter ido o mais longe que poderia ir. Que o certo, o lógico, era o Grêmio jogar aquela Libertadores e ir se preparando para a Libertadores seguinte para estar mais forte. Mas, como tu disseste aí no início, em 2 anos e pouco, o Grêmio saiu da 2ª divisão para uma final de Libertadores. E ali naquele time tinha um monte de gente que nunca tinha jogado uma Libertadores e que aprendeu a jogar durante a primeira fase. E a Libertadores é um campeonato forte fisicamente. Ele exige muito da tua equipe. Eu nunca me esqueço que no primeiro jogo nós fomos jogar com o Cerro Porteño, no Paraguai, e quando as equipes perfilaram para cantar o hino, a diferença física do Cerro Porteño para os nossos jogadores era assustadora. Era assustador. Mas o Grêmio ganha de 1-0 o gol do Lucas Leiva. Ganha de 1-0 e o Sarra pegou um pênalti aos 44. É verdade, pior que é verdade. Minha primeira vitória internacional. Internacional não, sul-americana, né? Internacional não dá. No Grêmio nada é internacional, né? Pô, que bela correção, professor. Maravilhoso. No Grêmio não, né? No Grêmio não. É melhor assim. Porque realmente a Libertadores, e isso marcou junto, porque a tua passagem é essa ascensão, né? De uma Série B para uma final de Libertadores. E total, eu como torcedor da época, ainda não trabalhava com futebol, essa era a sensação. Tudo bem, apanhamos lá, a gente vinha apanhando, nós vamos virar. Só que agora com o distanciamento, né, tu olha realmente, gente, era um Boca que, putz, era um senhor Boca. Mano, deixa eu... Bom, enfim, aí assim, termina, vamos dizer assim, um pouco da tua história maravilhosa no Grêmio, que eu espero muito que retorne, mas eu queria te perguntar mais uma outra coisinha que ficou. Sabe o que é? Esses dias eu entrevistei o Douglas. O Douglas, Sim. que é um jogador, uma figura. E ele, com aquele jeito dele, eu perguntei, Douglas, eu quero que tu me conte o que aconteceu na seleção brasileira, porque tem um lance, cara, que é o lance que tu já deve saber o que é, que ele erra e perde a bola e o Messi faz um gol. Só que a câmera da Globo sai do lance e vai em ti. Tu te lembra disso? E tem um esporro. Mas o esporro é antes do gol. O esporro é exatamente porque ali é outro nível, né? Eu sempre falo isso, né? Um dia alguém perguntou ao Douglas sobre isso. O Douglas deve ter sido eu. Meio que pode ter chegado em ti. Não era tu. Eu assisti um pedaço da tua entrevista com o Douglas, achei muito legal. Mas alguém sempre usa, às vezes, com um pouquinho mais de pimenta, mais de maldade, né? E o Douglas foi de boa. Meio se ressentiu da frase. Sobre isso, eu quero dizer assim, a frase foi dura, mas é uma frase de campo. Mas eu levei o Douglas para a seleção. Não, aí, cara, quem joga bola sabe que essa é a linguagem da bola, velho. Não, porque os outros não levaram, né? Tem um monte de gente que elogia, né? Tem um monte de gente que fala bem, tem um monte de gente disso. Mas eu levei ele para a seleção brasileira. E ele merecia, mano. Ele merecia. Ele jogava muita bola. Ele tava numa fase incrível, né? Claro que merecia.
né? E eu acho o Douglas um dos meias extraordinários que eu tive o prazer de trabalhar. Eu o levei do São Caetano para o Corinthians. Eu que pedi a contratação dele. Ele já estava 3 anos no São Caetano, não saía de lá. E a gente estava montando o Corinthians da Série B, Corinthians de 2008. E levamos o Douglas para ser o meia que fez aí coisas maravilhosas pelo Corinthians, como fez pelo Grêmio depois. Verdade. E depois o Douglas seguiu a carreira dele, foi muito legal. Poxa, só pra avisar, se tu pegar de novo, ele não fala com rancor nem nada. A gente fala com um tom Claro. de descontração, porque, olha... É que às vezes as pessoas fazem a gente ficar um pouco rancoroso. No teu caso, tu não fez, tá? E achei muito bonita a entrevista do Douglas em relação ao Ronaldo. Isso, também viralizou, velho. Foi essa parte que eu assisti, porque era aquilo mesmo, né? Eu fui o treinador dos dois juntos, né? E o fenômeno era também outro caso à parte. Eu vou te confessar, a torcida do Corinthians é gigantesca, tu sabe muito bem. E viralizou essa parte, porque os caras cortaram da live e aí colocaram em redes sociais do Corinthians. E o Douglas rasga elogios, porque o Ronaldo uma vez disse que ele era um dos melhores meias que ele tinha jogado contra. Porra, a favor, ele jogou com o Zidane. Então, porra, isso é significativo. O Ronaldo era simplesmente de outra turma, né? É outra coisa, né? O que o Ronaldo fez, assim, que tu ficasse, não pode ser, larguei aqui, não dá. Quando ele chegou gordo, né? Quando ele foi contratado, a gente tinha muitas dúvidas se ele ia jogar futebol ou não, de novo, né? E aí chegou e começamos a trabalhar, e ele levando muito a sério, se dedicou, e emagreceu, e coisa e tal, e começou a treinar com bola. E aí nós fomos fazer chute a gol, e os outros caras chegavam e sentava o pé, e o Ronaldo chegava e na última hora dava uma viradinha no pé, gol. Aí os outros, e os goleiros, o Ronaldo chegava, gol. Falei, porra, que porcaria é essa? Terminou o treino, disfarçadamente, fui nos goleiros e perguntei assim, vocês estão deixando essa bola passar para dar uma moral pro fenômeno, para ele se recuperar? Alguém falou alguma coisa para você? Eu falei, não, meu. O homem vira o pé aos 44 minutos do segundo tempo, a gente não consegue chegar na bola dele. Então, esses caras que são o que são, né, não é de graça, eles realmente são espetaculares. Eu dirigi 2 no Corinthians, assim, extraordinários, né? Dirigi muitos jogadores bons. Mais 2, assim, extraordinários, já quase em final de carreira, que foi o Ronaldo e o Roberto Carlos, que era outro fenômeno, fazia o que queria com a bola, botava a bola onde queria. Verdade, Roberto Carlos foi lá, não sei se é convite do Ronaldo, mas fizeram. Conclui. E uma coisa importante para os jovens, né? Ouvir o treinador, respeitava as coisas que tem que ser respeitadas, e quando estavam trabalhando, era a coisa mais séria, mais importante que eles poderiam fazer, e estava ali sempre puxando a fila. Tu vê até hoje, assim, todo mundo jogou com o Ronaldo, fala bem dele, assim, não fala que é impressionante, é só elogio. O Douglas rasgou elogios, assim, disse que era jogar com ele, dirigir deve ser legal, agora jogar deve ser uma maravilha. Mano, muito obrigado, cara, muito, de verdade, assim, foi muito legal, cara, me diverti, passou assim, ó, não sei se pra ti foi rápido como foi, porque eu viajei, de verdade, parece que eu faço um filme. Não, para mim foi muito legal, tirando aí brincadeirinhas para lá e para cá, né? É o que aconteceu na vida do técnico Mano Menezes. Minha passagem pelo Grêmio foi uma passagem extraordinária, a primeira grande passagem no futebol nacional. Agradeço muito as pessoas por ter confiado no treinador do interior e dado essa oportunidade. Eu sei que não é fácil, né? E a gente guarda com muito carinho todas as lembranças aí que teve a oportunidade e o prazer de vivenciar em Porto Alegre. Um grande abraço. A gente que agradece, torcida do Grêmio é muito agradecida. Mano, muito obrigado, te cuida aí, tá? Fica aí em casa e em breve nos vemos de novo pelos gramados brasileiros. Grande beijo, tá? Até mais. Um abração, tchau. Outro. Valeu, Mano Menezes, viu? Gostaram? Olha aí, ó. Cara, deixa eu
Primeiro, agradecer a todo mundo por essa live maravilhosa. Tô tentando trazer pessoas relevantes como humano. Semana que vem, Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba vai estar comigo. Ah, saiam daí, vão direto pro meu YouTube para se inscrever no meu canal. Já já essa entrevista vai estar lá e tem várias outras entrevistas legais, tanto do Grêmio quanto de comunicadores, tá bom? Tô tentando fazer esse trabalho para vocês. Então, se inscrevam no meu canal e me ajudem a espalhar esse conteúdo o mais rápido e o mais longe possível, tá bom, gente? Semana que vem, Marcelinho Paraíba, na quarta-feira, aqui para falar de Grêmio. Tchau, até a próxima.